Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta terça-feira, 22 de agosto, e vai analisar as notícias e os acontecimentos com você, o advogado Roberto Mohamed. Mais uma polêmica, Mohamed, do padre Júlio Lancelotti com a cidade de Santos. No bairro do Castelo, na frente de uma paróquia, foi construída uma cruz horizontal no solo de concreto. Alguns casais sentavam na cruz para namorar, outras pessoas brincavam de se fingir crucificadas, deitadas na cruz, e a comunidade colocou um tipo de uns espetos assim para evitar que se sentasse ou se deitasse na cruz. O padre Júlio Lancelotti entendeu que é arquitetura hostil, isso, ele batalha contra a arquitetura hostil, arquitetura que evita moradores de rua em São Paulo, e chamou isso de aporofobia, que seria rejeição aos pobres. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Olha, eu acho que o trabalho do padre Lancelotti é um trabalho bonito. Só que esse problema dele, psicológico, de querer se tornar um Dom Helder Câmara ou um Paulo Evaristo Arno, já passou dos limites. Eu acho que o padre Júlio Lancelotti perdeu a noção de ridículo. Ele está parecendo político do PL, ele fica querendo aparecer e criar polêmica o tempo todo, e tudo para ele é fobia, tudo para ele é preconceito. A gente só não entende onde ele quer chegar, qual é o desenho de sociedade do padre Júlio Lancelotti, eu não consegui descobrir ainda. Inclusive, vamos puxar o assunto para a decisão do Supremo, do Alexandre de Moraes, que eu também não entendi onde ele quer chegar. Porque é muito fácil para um grupo de 11 pessoas que tem segurança o tempo todo, carro oficial, uma série de coberturas protetivas que o cidadão comum não tem, ficar decidindo a vida do cidadão, que vive embaixo, que vive no térreo. Não permitir mais, não permitir a internação compulsória, não permitir a remoção forçada, é simplesmente fazer o seguinte, falar, cada um vive como quer na sociedade. Tá bom, então tá tudo liberado. Isso já vai puxar outras coisas. Aí eu passo a ser a favor. Eu sou totalmente contra o porte de arma. Aí eu vou começar a ser a favor. Sabe por quê? Porque a partir do momento que vale tudo, então a gente começa a resolver tudo na base do vale tudo. E vamos virar uma cidade do Velho Oeste americano. Eu não sei o que está acontecendo com o pessoal do Supremo. Realmente eu não sei. Depois que o STJ e o Supremo começaram a emitir decisões do tipo a apreensão de droga com traficante foi ilegal. Não, a apreensão de droga ilícita nunca é ilegal. Porque o cara não podia ser revistado numa moto. Porque não podia entrar no carro do cara. Estão estendendo a questão de domicílio como se as pessoas morassem no carro, como se a pessoa morasse na moto. Está virando um circo. Está virando um circo, infelizmente. Eu não sei onde a gente vai chegar. Agora, o padre Júlio Lancelotti, e um dia, quem sabe, a gente consegue estar com ele aqui, ele precisa começar a explicar, afinal, que desenho de sociedade é esse sonho dele. Porque eu não consigo entender. Porque ele também acha que vale tudo. E que não pode nada. Não pode mexer no morador de rua, não pode intervir na Cracolândia, não pode fazer nada. Agora, quando avacalham um símbolo religioso, ele vem falar de arquitetura hostil. Em que país o padre Júlio Lancelotti vive? Eu acho que ele sonha que vive na Suécia, na Bélgica, na Dinamarca. Só que alguém tem que explicar para o padre Júlio Lancelotti que ele vive no Brasil. Que as pessoas que ele tanto defende também matam, como aconteceu com aquele morador de rua que matou um rapaz que trabalha. Porque daqui a pouco no Brasil o legal vai ser não trabalhar, viver de programa social e ser vagabundo. É inacreditável hoje. O que é um menino hoje, para que eu vou ser policial se eu não posso fazer nada? O negócio é ser bandido. É isso que eles estão querendo? É esse o modelo de sociedade do padre Júlio Lancelotti? E do Supremo, é interessante a gente observar o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, no final de julho, deu esse parecer que proíbe a remoção por autoridades municipais ou estaduais de pessoas em situação de rua, de qualquer tipo de autoridade. Já acompanharam o voto dele 2 ministros indicados pelo Lula, o Cristiano Zanin e o Dias Toffoli,
as duas ministras, Carmen Lúcia e Rosa Weber, e também o Nunes Marques, Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro. Parece que tem uma unanimidade aí. Exato, mas eles vivem no mundo de Bob do Supremo Tribunal Federal. Aquilo lá é o mundo de Bob. Eu não sei se você já teve a chance de entrar. Eu já entrei, a TV Justiça, que fica no subsolo, eu já fiz 3 programas lá. Inclusive um curso de Previdência Privada que eu ministrei lá, que era um programa de 6 capítulos durante a semana. Paulo, você entra no Supremo, você vê que é um lugar de opulência, como tudo em Brasília, né? O Niemeyer era comunista quando chegava em casa e dormia, porque tudo é muito opulento em Brasília. E eu não consigo entender, por sinal, não sei se você sabia, é o único dos 3 prédios na Praça dos Três Poderes que não tem puxadinho. Na Câmara tem puxadinho direto. No prédio do Congresso é cheio de puxadinho. O Palácio do Planalto é cheio de puxadinho, porque começam a colocar um monte de gente lá e não cabia, ele não foi projetado para isso. O Supremo é o único que não tem puxadinho, porque ele tem 11 ministros desde que Brasília foi construída. Tanto que acomodaram a TV Justiça, que era uma coisa nova, acomodaram a TV Justiça no subsolo. Então, quando você vive num mundo totalmente distante da realidade, fica fácil você chegar e ainda impor ao poder público que encontre uma solução. Só que eu não deixo nenhuma delas ser executada. Aí não dá. Aí realmente não dá para conversar, porque você está falando com pessoas que não habitam andar térreo. Eles não têm... Se alguém já assistiu o filme Elysium, com Matt Damon, e que participa, inclusive, um ator brasileiro, 2 atores brasileiros, precisa entender que é mais ou menos aquela história, né? O pessoal que ficava numa estação orbital, e que eram os caras que davam as regras, e embaixo ficava só a ralé. É mais ou menos isso. O Supremo vive nessa estação, em Elysium. E o resto de nós vive aqui no planeta. E enquanto a gente viver assim, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Já que a gente discutiu essa decisão do Supremo que impede a remoção de moradores de rua por autoridades, tem uma outra decisão tão ou mais polêmica que essa. Escandalosa, você quer dizer, né? Juiz pode julgar, essa foi demais. Os juízes podem, olha só, era um caso de suspeição, que inclusive o Toffoli foi muito cobrado por isso. Quando o advogado da parte é parente do juiz, ele é automaticamente suspeito. Não é só o advogado, se ele trabalha no escritório. Mas ele é advogado, porque a partir do momento que ele está no escritório, ele está no subestabelecimento, ele está na procuração. Né? Gente, já virou um negócio escandaloso. Eles votaram a favor deles mesmos. No mundo real, vamos ser claros. No mundo real, isso não vale nada. O problema é o recado que está se passando, Paulo. Por que eu estou dizendo que no mundo real não vale nada? Uma das coisas que advogados fazem constantemente em tribunais superiores, porque podem reparar que existe um alto clero de advogados em Brasília com sobrenomes idênticos ao de ministros do TST, do STJ, do STF. Isso é normal. Agora, a coisa começa a descambar e como é que funciona? Eu falo, não preciso, não posso, que se tiver, então faz o seguinte, eu falo, o cliente chega, fala, não, mas eu preciso de alguém que faça pressão. Contrata, normalmente é o escritório do lado, a gente chamava isso no tempo do nepotismo de nepotismo cruzado. Eu contrato tua mulher e você contrata a minha. Isso era nepotismo cruzado, que o Supremo passou a considerar que também não podia. Pega um outro escritório, que normalmente trocam serviços, e ele vai lá, mas na verdade quem está atuando é o escritório da mulher do ministro, da sobrinha do ministro, da filha do ministro. Gente, é assim que as coisas acontecem. Então, o mundo real, eu vejo a imprensa às vezes se pegando numa coisa. Esse julgamento, Paulo, o recado que se dá à sociedade é muito ruim. Mas, na prática, no mundo de verdade da advocacia, não muda nada.
Só está institucionalizando, está reduzindo o custo, porque aí eu não vou precisar dividir mais com o colega de andar ou de prédio, porque eu mesmo vou poder assumir o caso. É só isso que está acontecendo. Porque no mundo real, isso é normal acontecer. Então não pensem vocês, por exemplo, alguém acha que a normal não significa que seja moral ou Não, ético. não é moral nem ético. A decisão foi imoral e antiética. Só que depois que o Fux e o Marco Aurélio colocaram suas filhas no 5º Constitucional dos tribunais no Rio de Janeiro, numa manobra assim escandalosa, elas não têm a menor experiência e se tornaram desembargadoras, não existe mais moral para eles. Não existe mais preocupação com a opinião pública para eles, Paulo. Enfia a goela abaixo e acabou. Agora veja, Mohamed. Por que não acontece no DF? Se na OAB-DF é a única OAB do Brasil, das sessões, em que a eleição para o 5º Constitucional é pelo voto direto. São os advogados que votam. Então, todos. O que é 5º Constitucional? 1/5 dos tribunais tem que ser formados por advogados. Na OAB-DF funciona assim. O advogado que preenche os requisitos, 10 anos de inscrição, idade e tal, ele se inscreve, quero ir para o 5º Constitucional. Aí o tribunal, a OAB monta a relação e todos os advogados inscritos na sessão, eu tenho inscrição complementar, por isso que eu recebo a senha para votar, é pela internet. Votam para formar a lista sêxtupla. 6 advogados que vão para o tribunal, o TJDF, ou o TRF1. Aí, nessa lista sêxtupla, o tribunal reduz para a lista tríplice os nomes que foram enviados e manda para o presidente da República. Porque o TJDF, embora seja um tribunal de justiça, como é o de São Paulo do Rio, ele é federalizado. Ora, eu duvido que se no Rio de Janeiro tivesse eleição direta para organizar a lista tríplice da advocacia, a filha do Fux ou a filha do Marco Aurélio teriam entrado nessa lista sêxtupla. Não iam entrar. Então, por que só a BDF faz? E os outros não copiam? Porque a OAB é aquela entidade que conta piada. Ela conta a velha piada de que ela é defensora da democracia, só não pratica dentro dela. Porque enquanto o presidente do Conselho Federal da OAB for eleito por uma turminha, e não pelo voto direto, isso vai acontecer. Enquanto conselheiros federais e estaduais não forem eleitos diretamente pelo voto, isso vai continuar acontecendo. E como é que você faz? Olha o discurso. É ofensivo ao advogado. É muita coisa para votar. Porque o certo, o Conselho Estadual, como o Conselho Federal, são órgãos legislativos. Então, tem que acabar essa palhaçada de chapa fechada. Quem quiser ser conselheiro, qualquer pessoa, vai lá e se candidata. Quem quiser ser conselheiro federal, vai lá e se candidata. Não existe mais chapa. Até porque a chapa faz com que o cara ganhe uma eleição, Paulo, e tenha o conselho inteirinho do lado dele. Quer dizer, o conselho não fiscaliza, o conselho não faz nada, é tudo puxa-saco do cara. É tudo o cara que está lá porque ele quis que estivesse. Então, a OAB é a entidade menos democrática que existe no Brasil. Agora, o cidadão comum, a cada 4 anos, vota para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Mas o advogado, aquele que se forma em direito e passa no exame de ordem, tadinho, ele tem problema, ele é disfuncional. Seria muita coisa ele votar em presidente da subseção, conselheiro estadual, conselheiro federal, presidente estadual, presidente federal. Engraçado, a mesma coisa que o cidadão comum, que pode até ser semi-analfabeto, vota. Mas o advogado, tadinho, o advogado tem problema. O advogado não ia conseguir fazer esses votos. Só para manter o circo como ele é. E tudo o que está acontecendo no Supremo acontece por conta de uma OAB fraca, uma OAB ridícula, uma OAB que não se impõe, porque não tem legitimidade para isso.
Agora, eu fico com uma dúvida, se o cidadão querelante lá, que tem alguma disputa judicial, ele receber uma sentença desfavorável, sendo que a outra parte tem um advogado que é parente do juiz, é legítima a suspeição da parcialidade do juiz. Ele vai poder recorrer ou não? Roberto Mohamed explica depois do intervalo, que é rápido. Depois dessa decisão, que a gente comentou no bloco anterior do Opinião Litoral, de que o juiz pode julgar casos em que um cliente tenha parentes advogados no escritório que defende a causa dele, a parte oposta se sentir prejudicada por parcialidade do juiz, qual é o recurso que ela passa a ter? Nenhum depois dessa decisão? Nenhum. É preciso aprender. Eu ouvi uma coisa uma vez, que eu cheguei numa situação de tolerância, eu já não tinha mais como suportar a parcialidade de um determinado juiz que estava praticando ilegalidades. E eu comentei com um colega que ia para o CNJ, porque era afronta a dispositivo legal que classifica como crime. E ele era um advogado muito mais experiente e bem relacionado, ele falou, se fosse você não fazia isso, porque você vai ficar queimado com o tribunal inteiro. Eu falei, pô, quer dizer, então a gente não tem defesa. A lei cria determinados mecanismos e você não pode fazer nada. É o caso. É o caso, exatamente. O recurso está previsto em lei, mas não vai dar em nada, infelizmente. É uma decisão que compromete muito a credibilidade já comprometida da justiça brasileira. Quem está às voltas com a justiça brasileira, e agora de maneira oficial, de maneira formal, é a deputada federal Carla Zambelli. O Supremo decidiu que vai ser nesse fórum Supremo que vai ser julgado o caso em que ela já é ré pela perseguição a uma pessoa com quem ela discutiu na rua, uma discussão política. Ela perseguiu nas vésperas da eleição do segundo turno no ano passado, perseguiu essa pessoa que discutiu com ela com uma arma em punho pelas ruas de São Paulo e se tornou ré. Ela está mais complicada ainda porque aquele hacker Walter Delgatti, que uma notícia inclusive de hoje é a condenação dele a 20 anos pela Vaza Jato, né, por invasão de celulares de autoridades, de redes sociais de autoridades, ele disse em depoimento que recebeu R$40 mil da Carla Zambelli para invadir a página o site do Conselho Nacional de Justiça, de onde saiu aquela ordem de prisão falsificada do ministro Alexandre de Moraes. E você vê como uma coisa é curiosa. Eu, por exemplo, Paulo, nunca fui contra o fórum privilegiado. Não sou. Porque, teoricamente, ele é ruim para o político. O problema é que o Brasil transforma coisas boas em coisas ruins. Por que eu estou dizendo isso? Por que um processo criminal demora tanto e acaba muitas vezes resultando em prescrição? E o que é pior, ele vai tornando porque quem vai julgando os recursos são juízes distantes da instrução criminal. E é na instrução que o juiz se convence ou não da gravidade daquilo, do crime, ou da existência, da autoria. Quando eu vou direto para o Supremo, eu acabo com todos esses recursos. O cara que vai julgar o recurso também é o cara que vai dar a sentença. E ele instruiu o processo. Porque não tem uma instância superior. Não tem instância superior. Então, teoricamente, o fórum privilegiado deveria botar medo nos políticos. O que seria preciso, talvez, fosse criar um juízo de instrução com juízes convocados pelos ministros do Supremo. Então, por exemplo, o Alexandre de Moraes é relator de processos criminais originários. Mas ele não vai ficar fazendo oitiva de testemunha. Ele é um ministro do Supremo. Ele tem uma pauta gigante. Então você cria juízes de instrução próximos a ele vai nomear. Ele vai puxar da primeira instância juízes com experiência. Eles têm esse tipo de assessoria.
E essas câmaras de instrução, que poderiam ser oficializadas no Supremo, iam instruir todos os processos originários. Ouvir testemunha, fazer o processamento, a produção de provas, tudo isso. Quando tivesse pronto, manda o relatório para o ministro para ele fazer o voto e pedir mesa. Isso reduziria o tempo de duração do processo. E muito. Ou seja, uma única instância acabou. O máximo que ia caber é D. Mas nada, é o embargo declaratório. Eles não iam ter como ficar protelando o cumprimento da pena. Então, teoricamente, é uma boa o fórum privilegiado para político, porque o processo é rápido. Só que o que a gente vê é o contrário, é o processo ficando 6, 7, 8 anos aguardando para ser julgado. É o caso do Renan Calheiros, por exemplo. Então, esse é o grande problema. A forma como se dá a instrução criminal, ela não poderia ser feita pelo ministro do Supremo, porque o ministro do Supremo tem outros assuntos para julgar, eles não têm competência específica. Um ministro do Supremo, ele julga um caso criminal contra a Carla Zambelli, por exemplo, mas ele tem que julgar uma DIN também no dia seguinte. Aí depois ele vai julgar um conflito entre 2 estados por uma questão tributária. Você entendeu? A competência do Supremo é total. Não existe uma área que não chegue a ele. Então, é complicado quando você você exige que o ministro do Supremo tenha que fazer, às vezes, de juiz de primeira instância, de segunda e de terceira. Não dá. Ele é um guardião constitucional. Então, se você oficializasse e disciplinasse, isso cabe ao próprio Supremo, essas turmas de instrução, né, com juízes convocados, especialistas nisso, tipo, pegar os melhores, você teria claramente uma velocidade maior para o processo chegar na mão dele para julgar, com um relatório feito por gente de confiança dele. Então, eu acho que seria a única forma de fazer. A Carla Zambelli é um caso que a gente tem que estudar um pouco mais detidamente. Ela é culpada de tudo que ela está sendo acusada. Aí vão falar, pô, como é que você sabe que você não viu os processos? Mas está na cara, ela fez tudo isso. O problema da Carla Zambelli é o seguinte, ela não fez tudo isso sozinha. Tinha muita gente dando corda para ela. Porque a Carla Zambelli é o tipo do político oportunista. Ela viu a possibilidade de se dar bem, de se aproximar mais do presidente. Porque ela nunca foi muito bem vista pelo Bolsonaro, pelo clã Bolsonaro. Então, a Carla estava buscando proximidade com o resultado. Mas ela não estava sozinha, Paulo. Não estava sozinha. Então, aí entra a questão. Abandonaram a Carla Zambelli. Abandonaram a Carla Zambelli. Até onde eu fiquei sabendo, o Valdemar era contra isso. Porque ele fala, a Carla Zambelli, se de repente ela se sentir acuada e sozinha, ela pode virar um Roberto Jefferson para o Jair Bolsonaro. Mas como ela não era uma pessoa, talvez a questão de todo mundo estar isolando ela e falando, deixa aí pro fogo, é que ela não era tão próxima, tirando esse episódio do hacker, ela não era tão próxima a ponto de saber tudo, ou saber coisas que fossem comprometedoras. Agora, para o PL é uma perda grande se ela não puder ser candidata, porque ela é uma campeã de votos, é a deputada federal mais votada. Ela foi campeã de votos essa eleição, substituindo, ela entrou no lugar da Joyce Hasselman. E eu acho que ela vai ter o mesmo destino da Joyce. Vai ter uma votação pífia. Exatamente. Agora, no caso do hacker, o hacker foi condenado a 20 anos de prisão pela invasão dos... Você falou, se você falou de votação pífia, eu não estou dando uma de profeta aqui, mas vou apostar com você, se você quiser, que o Eduardo Bolsonaro não chega nem perto dessa votação daqui a 4 anos. Primeiro, ele é medíocre. Ele passou 4 anos sendo o filho do presidente. Porque ele não tem conteúdo. Você tenta tirar e não tem. Ele não tem projeto. Ele só fala de arma. O Eduardo Bolsonaro não é liderança política. Nunca foi. O que ele conseguiu fazer de ter currais eleitorais, de eleger deputado federal inexpressivo, inclusive aqui da região, isso que ele fez durou porque ele passou 4 anos como o filho do presidente que
negociava tudo em São Paulo e tal. A partir do momento que ele passa 4 anos sendo oposição e não tem conteúdo político, cotado até para embaixador, né? O nome do pai dele vai minguando a partir do momento que não puder mais candidatar. Eu duvido que o Eduardo Bolsonaro chegue a ter uma votação de 1/4 do que ele teve. O curral vai minguar. E você uma vez falou isso aqui, e é absoluta verdade, não existe vazio na política. Não existem espaços vazios na política. Alguém sempre ocupa esses espaços. Então, a partir do momento que o Eduardo Bolsonaro não é mais nada, não tem influência nenhuma, não consegue fazer intervenção nenhuma e também não tem conteúdo suficiente para ser oposição, o que começa a acontecer? Ele vai minguando. E vai minguando cada vez mais. Então, eu acho muito difícil que Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, o próprio Ricardo Salles cheguem ao final dessa legislatura com condições de... Por exemplo, o Ricardo Salles, ele foi simplesmente traído. Porque ele chegou lá com uma boa votação, com uma votação expressiva, um ex-ministro, um cara que foi leal ao Bolsonaro, quis ser candidato a prefeito de São Paulo, poderia, lógico, não ter chance, mas seria o candidato do PL, portanto, o candidato do Bolsonaro, portanto, um candidato da direita, teria exposição, teria tempo de TV, teria tudo isso. Poderia, quem sabe, brigar por um lugar no segundo turno, mas garantiria o quê? A presença na mídia. E um recall para garantir a reeleição como deputado, ou quem sabe até ser o candidato da direita a senador. Porque vão ser 2 vagas na próxima. Mas não. Passaram uma rasteira no Ricardo Salles e mandaram ele ficar quieto no canto dele. O Ricardo Salles mingou. É engraçado como aconteceu isso com os 3 mais votados de São Paulo, tirando Boulos. São candidatos da direita, mas que eram fruto do fanatismo bolsonarista. E eles vão minguando à medida do que eles não têm conteúdo mais. O Ricardo tem, mas o Ricardo vai minguando porque estão sufocando, porque sabem que dos 3 ele é o único que poderia ter discurso para se manter em evidência. E parece que estão empurrando para a parede. Eu acho que foi um tremendo golpe que fizeram com ele. Primeiro que não era a hora de anunciar que já estava fechado com o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes. Podiam ter deixado a coisa para o ano que vem. E nisso o Ricardo Salles poderia ter ocupado o espaço de mídia de pré-candidato. Não, já sufocaram de uma vez. É engraçado como os bolsonaristas, eles têm o mesmo problema da esquerda. Eles se sufocam. O fogo amigo tem dos 2 lados. E eles estão sufocando novas lideranças. É inacreditável a facilidade com que esse pessoal faz isso. Mata possíveis renovações no corpo de lideranças dos 2 espectros. Você tem razão, desses 3 campeões de voto do conservadorismo paulista, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e o Ricardo Salles, o único que tem discurso para se manter é realmente o Ricardo Salles. O Eduardo Bolsonaro e a Carla Zambelli não têm esse discurso. A Carla Zambelli muito comprometida juridicamente, né, judicialmente agora. Como é que você viu a condenação do Walter Delgatti há 20 anos? Porque tem assassino que não é condenado a 20 anos, né? A pena é menor do que essa. Ele foi condenado a 20 anos pelas invasões das contas da Lava Jato. Eu acho que o crime é grave. Mas o problema é que aí você se pergunta, e o André do Rap? E os traficantes que são pegos e são soltos, e as prisões anuladas? A minha pergunta é essa. Está completamente desproporcional. Então, eu fico muito preocupado com isso. Eu acho que o Davidson, que faz a parte técnica do programa, está nos sacaneando, porque a gente está sem relógio, né? A gente não sabe se estourou o tempo, se não estourou, né? Eu acho que já terminou. Então, vamos para o intervalo e a gente volta rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco. Nesta terça-feira é o Roberto Mohamed que analisa as notícias com você. Em Alagoas, Mohamed, uma moça se candidatou para a Polícia Militar, para soldado, passou no concurso e foi vetada pela altura. O edital previa 1,60 m e colocaram na ficha dela 1,59 m, né? Ela entrou na justiça e ela falou, não, mas eu tenho 1,60 m. O curioso nesse caso
é que isso aí é um pouco polêmico, porque a fisiologia diz que a gente acorda com uma altura, quando as vértebras estão mais alongadas, mais distantes umas das outras, e durante o dia a gente vai andando em pé, vai comprimindo, e a gente fica 1 centímetro, 2 centímetros mais baixo. O curioso nesse caso é que o jogador Soteldo do Santos, a altura oficial dele é 1,59. Ele infernizou a defesa do Grêmio domingo, né, quando ele entrou no jogo, mas nos sites do Santos está 1,60, ou seja, tem essa variação, né? Tem, quando a gente se mede, inclusive a forma como você mede, né? Aquela balança de que você vê em médico, porque médico não usa aquelas balancinhas digitais, ele usa a balança de precisão, que é aquela que ele vai mexendo, tá? Aquela é uma balança de precisão. E tem aquela vareta que sobe, aquela haste que determina a altura. Por quê? Porque ela faz pressão. Então, você fica numa posição ereta, se você tiver um pouquinho mais baixo, vai dar diferença. A questão aí é o seguinte, existem determinados requisitos para o serviço, principalmente policial e militar, que eu acho que já deviam ser revistas. Eu tive um funcionário que queria servir o Exército, mas ele tinha, acho que 1,5 metro de altura, Paulo, e a gente apostava que ele jamais ia ser selecionado, até porque não tinha nem uniforme para ele, não iam conseguir achar uniforme para ele quando servisse. Você acredita que ele serviu e ainda pediu prorrogação e ficou mais 1 ano no quartel porque ele gostava de mecânica, o oficial colocou ele na oficina, e eu acho que tiveram que fazer uma reforma, pegar um uniforme e cortar metade para ele caber, mas ele fez. Foi um militar menos militar do que os outros, com 2 metros? Não. Né? A história velha do é melhor um pequeno eficaz do que um grande bobo. Né? Agora, vocês veem como a coisa é. No Brasil, o serviço público goza da estabilidade, que eu sempre critiquei. Eu acho que essa estabilidade tem que ser relativa. Então, por exemplo, um cara passa num concurso da PM. Aí ele vai ser soldado, depois ele pode se tornar cabo, sargento, tal, fica anos na PM, e num determinado período colocam ele num trabalho burocrático e tal. Esse cara fica, depois, ele tem lá 1,70 m de altura, 1,75 m, então ele está dentro dos requisitos legais. Só que ele engorda e vai para 130 quilos, 120 quilos. A gente já viu policiais assim. Ele não consegue correr atrás do Ele ocupa uma vaga, porque ele vai ter que ficar no quartel. Ninguém vai colocar esse homem numa viatura. É uma questão física. Não é uma questão de preconceito. E a gente precisa entender que essa história de gordofobia está tomando um caráter porque estão esquecendo que a obesidade é uma doença não considerada por mim, mas considerada pela medicina. E estou falando isso porque eu tive 140 quilos. Eu sei a diferença de qualidade de vida, que é quando você consegue ter um peso normal, adaptado ao seu tamanho, à sua altura, à sua estrutura óssea. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, porque agora tudo é preconceito. Mas é curioso você barrar uma moça por um erro de 1 centímetro na medição, e aí eu digo, pode ter limite de altura? Pode. Mas você tem que considerar que é que nem pesquisa política. Margem de erro de 2 para baixo e 2 para cima. Então, ela está com 1,59, é lógico que ela tem que passar. Porque isso pode ser por diversas coisas. Então, errou a Polícia Militar. É aquela história do servidor público tacanha, quadrado, que não consegue enxergar nada além do regulamento, e atrapalha as coisas, porque nem tudo está previsto para ser quando foi colocado no papel. Então era lógico que a PM tinha que ter emitido, não, 1 centímetro a menos não tem problema, está dentro da margem de erro na medição. Então a decisão do judiciário foi certíssima, mas como eu disse, é preciso a gente começar a rever esses critérios que se usam no serviço público para dar posse para as pessoas. Hoje está circulando nos sites de notícias, nos portais, que a Polícia Federal encontrou uma prova de ordem direta de Bolsonaro para disparo de fake news num grupo em que participa também o dono da construtora Tecnisa. Paulo, isso é óbvio. Ele tinha, o gabinete do ódio existia,
ele tinha a turma que fazia isso. Não pensem vocês que o PT também não tem, porque o PT teve. Leiam o livro do Romeu Thoma Júnior, aquele assassinato de reputações. Os políticos fazem isso. Eleição no Brasil agora, com internet é suja. Antes já era. Quem é que não lembra de 1989? No último dia da propaganda eleitoral, o Collor aparece com a mãe da filha do Lula, dizendo que ele queria que ela abortasse, que ele não queria a filha e aquilo tudo. Quem não lembra disso? Não existia Instagram, não existia Facebook, não existia nada disso. Eu acho que nem Orkut existia na época. Era mentira na televisão. Era mentira na televisão. Sem tempo de resposta, porque não havia como responder o último dia da propaganda eleitoral. Então, não vamos começar a achar que isso surgiu agora, que isso é coisa do Bolsonaro, porque o Lula também tinha, o PT é especialista em matar reputações, como essa turma do Bolsonaro. Eu só acho que a turma do Bolsonaro é mais atrapalhada, porque eles fazem umas coisas tão ridículas. O pessoal do Zé Dirceu, o pessoal do tempo do Lula, eles eram mais profissionais. Era bem feito, Paulo. Era muito bem feito. Não era tão tosco. Não era tosco. O Zé Dirceu é profissional. Ele montava dossiê de todo mundo. Agora, o pessoal do Bolsonaro é tosco. Eles são ridículos, eles não têm qualidade no que eles fazem. Eles não sabem nem sacanear. É aquela história do bandidinho que acha que é esperto e ele é medíocre. Né? Ele vai deixando pegadas em tudo que ele faz. Então, e aí você acaba descobrindo quem é e como foi feito o negócio. Eu acho que é mais ou menos aquilo que eu falei para você. É mais ou menos o que aconteceu com a Carla Zambelli. Ela está pagando o preço de ter sido escandalosa, de ter sido prepotente a ponto de achar que ela podia fazer o que quisesse. E foi deixando pegada pelo caminho. Esse é o grande problema. E tem uma coisa que... tem um crime no Brasil que muita gente fala, pô, é engraçado, né? Às vezes o crime principal não consegue provar, reduz a pena, mas tem um crime no Brasil que parece que é assim, preferido do juiz, formação de quadrilha. A formação de quadrilha, ela ocorre quando você tem um grupo de pessoas com funções específicas que eles vão responder por crimes diferentes, mas na verdade se associaram para um crime final, que é aquele crime principal. A formação de quadrilha não tem muita escapatória. E é sempre um membro da quadrilha que entrega o jogo, porque eles não conseguem deixar todos contentes. E sempre tem um mais medroso que o outro. Aí basta pegar um, pronto, ele conta tudo e faz. O problema, muitas vezes, é a polícia identificar, e o bom policial sabe disso, é identificar o elo fraco. Aí vai nele e acabou. Porque aí se esparrama todo, porque tem medo. E toda a quadrilha tem elo fraco. Isso não tem dúvida nenhuma. Então, é um trabalho investigativo, explora esse tipo de coisa. O problema da Carla Zambelli, assim como o resto do pessoal do gabinete de ódio, foi subestimar a capacidade das pessoas de reagirem ao que eles faziam. Esse é o grande problema. A indústria da fake news, ela não pode, uma das coisas que tem que acontecer é que ela não pode ser ridícula. Ela não pode ser montada a ponto de descobrirem que ela é montada. Eu conto aqui várias vezes o fato que eu recebi de um empresário, um cara sério, um vídeo como se a Embraer estivesse fazendo propaganda para o Bolsonaro ou se colocando contra o Lula. Mas era tão medíocre, tão mal feito, não tinha nada a ver com a Embraer. Então, essas coisas, quando você vê e já vê que é falso e que é ridículo, não tem condição, né? Outro dia colocaram um vídeo sobre uma determinada coisa que aconteceu há 2 anos atrás, como se fosse agora, e esqueceram que no final o cara falou de notícias que realmente aconteceram há 2 anos, ou seja, datava o vídeo. Então, tem que ter senso de ridículo. O problema dos bolsonaristas é que, ao contrário do gabinete do ódio petista, eles não têm qualidade técnica. Então, há 2 semanas eu vi uma fake news que eu fiquei muito impressionado de alguém repassar aquilo. Dizia que o Papa Francisco tinha dito que alcoólatras, pessoas com deficiência e pessoas autistas deveriam ser sacrificadas na luta contra as mudanças climáticas, para beneficiar essa luta contra... Eu li aquilo, eu pensei, como é que alguém pode pensar que o Papa Francisco possa ter dito uma asneira, uma monstruosidade desse tipo? Mas eu recebi isso. Eu acho que o que
causa mais espanto não é você receber isso. Como é se fosse alguém notícia, ter tempo né? de fazer uma coisa dessa e com que objetivo? Eu acho que existem algumas pessoas que ficam rindo, fazendo, vou lá, vou mandar para os otários postarem. E vai criando esse tipo de coisa pelo mero prazer de fazer as pessoas fazerem papel de imbecil. É isso, só pode ser. Porque ter tempo disponível para criar uma coisa dessa, Paulo, não tem sentido, né? Hoje uma notícia que circula aqui na Baixada Santista é de um acontecimento da semana passada também, em equivalente, em absurdo a isso. Um passageiro da barca entre Vicente Carvalho e Santos, ali no centro de Santos, um outro passageiro, um vendedor ambulante ofereceu um doce para ele. Ele falou, não quero doce, mas se você se jogar no mar, eu te dou R$50. Esse outro passageiro, que não tinha nada a ver com isso, se jogou no mar e morreu afogado. Pela aposta que os outros dois, que o outro... A resposta já é uma resposta totalmente absurda para um oferecimento de doce numa barca, né? Se você se jogar, te dou R$50. E mais absurdo ainda é uma outra pessoa escutar isso e fazer isso, e pagar com a vida, uma pessoa de 43 anos. E pior, não era um moleque, né? Não era uma criança, não era um adolescente, era um adulto. Ou seja, isso... Pra gente ver que imbecis existem em qualquer lugar e a qualquer hora e com qualquer idade. Isso aí dá conta de anomalias assim que a gente vive de comportamento. Foi feita uma matéria, eu não lembro se foi no Jornal Nacional ou no Fantástico, os programas de condomínio. E eu sinto isso na pele. As pessoas estão perdendo a noção. Ninguém mais consegue dialogar. Não dá mais para viver em conjunto. As pessoas não sabem mais respeitar o outro. Você dá tiro em alguém por causa de som alto. Você parte para a briga por causa de um latido de cachorro. A gente está perdendo a noção. Aquilo que aconteceu na minissérie que a Globo lançou agora, acho que faz um mês mais ou menos, Os Outros, eu acho que reflete bem a vida num condomínio na Barra. Mas eu acho que isso acontece com qualquer um de nós que vive em condomínio. As pessoas não têm mais respeito pelo outro. As pessoas não se colocam no lugar do outro. As pessoas não conseguem mais argumentar para resolver seus problemas. É uma falta de empatia absoluta. Exatamente, né? A falta de respeito pela vida, pela liberdade alheia e por limites na vida da gente. Eu acho que a gente está chegando num ponto de volta à barbárie. Isso me preocupa muito. A falta de respeito à vida ocorre, e a gente está vendo os exemplos aí, quando um bandido não tem medo de matar um policial e a emissora de televisão faz uma matéria como se os assassinos fossem os policiais militares. Eles reagiram com muita violência, e eu já disse aqui, eles cometem excessos porque são às vezes despreparados, mas peraí, ninguém fala que quem começa a guerra são os bandidos? E que o policial é um pai de família? Eu não sei onde a gente está indo parar, Paulo. Eu não sei. Agora tudo porque é pobre. Porque é negro. Porque é na favela. Ele falou, não, o crime está instalado lá. O Estado, segurança é mais do que polícia? É mais do que prisão? É mais do que judiciário? É saúde, educação, presença do Estado. Vamos cobrar. Mas não criticar a ação da polícia, que é a única que está trabalhando, porque ninguém mais faz nada. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed, comentando as notícias com você, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte. Você mantém aquela reclamação contra o Davidson, não? Não, eu descobri que, na verdade, a gente não prestou atenção e já tinha estourado o tempo. Mas a gente precisa dar bronca nele, porque a gente pode até não saber por que está dando a bronca, mas ele sabe por que está levando. E agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.